Pois é, girando a reportagem da Jovem Pan News, a CPI do crime organizado aprovou hoje, por unanimidade, requerimentos para investigar o caso Master, apresentados pelo relator, o senador Alessandro Vieira. Quem vai trazer os detalhes da informação, os detalhes da notícia, é o Matheus Dias. Matheus, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, seja bem-vindo, ótima noite a você. Matheus, foram convocados Daniel Vorcaro e 2 irmãos de um ministro do Supremo, é isso? Conta para a nossa audiência, bem-vindo. Pois é, Caniato, uma boa noite a você, uma boa noite a quem nos acompanha aqui no Pingos nos Is. No caso, então, foram sim aprovados por unanimidade na CPI do crime organizado as presenças, então, tanto de Daniel Vorcaro, ele que é o ex-mandatário do Banco Master, mas também de 2 irmãos do ministro Dias Toffoli e que também tinham ligação, eram sócios da empresa que passa por investigação também. Então, no caso, esses requerimentos foram feitos pelo senador Alessandro Vieira, aprovados hoje por unanimidade entre todos os senadores que compõem ali a bancada da CPI do crime organizado, e foram convocados também, como disse, os irmãos Dias Toffoli. A gente fala de José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli. Mas também, mesmo depois de muita repercussão negativa e muita cobrança, também foi conseguida ali, foi permitida a quebra de sigilo da Maridit Participações, referente ao período do dia 1º de fevereiro de 2022 e 8 de fevereiro de 2026. Essa empresa que pertence a Dias Toffoli, os 2 irmãos dele, também foram aprovadas a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Banco Master no mesmo período, fevereiro de 2022 a fevereiro de 2026. Foram também os requerimentos do senador, aliás, Alessandro Vieira, para conseguir fazer essas oitivas e ouvir finalmente Daniel Vorcaro na CPI do crime organizado. Vale lembrar que também Alexandre de Moraes e a esposa foram convidados a participar, a comparecer, mas não têm essa obrigação, é apenas um convite para darem os próprios depoimentos. Vale lembrar que, ao mesmo tempo, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o CAE, que é presidido pelo senador Renan Calheiros, deu hoje também uma nova data para ouvir Daniel Vorcaro. Essa oitiva dele, esse depoimento dele, deve acontecer no dia 10 de março. O principal impeditivo até então, a principal barreira era como Daniel Vorcaro sairia de São Paulo e iria para Brasília, já que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que agora é o relator do caso no STF, não tinha permitido o uso de uma aeronave particular, mas agora permitiu que ele usasse, então, recursos da Polícia Federal para fazer essa viagem, então, de São Paulo, onde ele é réu, né, onde ele está preso domiciliarmente, iria para Brasília usando um avião da Polícia Federal, acompanhado, claro, para fazer essas oitivas. Então, vale lembrar, Caniato, como a gente já comentou, inclusive essa semana aqui no Pingos nos Is, são formas diferentes que os senadores, formas diferentes que o Congresso tem encontrado para tentar driblar ali a falta de uma CPI específica para investigar o Banco Master dentro do Senado. Essa criação dessa comissão, que dependeria do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e parece, pelo que dizem apoiadores, interlocutores, que ele não vai mexer nesse vespeiro em um ano eleitoral. Por isso, os senadores, tanto Renan Calheiros, como também o caso do senador Alessandro Vieira, têm achado medidas alternativas para conseguirem ouvir Daniel Vorcaro, que até o momento não prestou depoimento e deve prestar em breve, tanto na CPI do crime organizado, como também na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, viu, Caniato? Pois é, tem tanta coisa errada e tanta CPI aberta que eles vão encaixando. Essa daqui tem a ver com essa, vamos aprovar 2 requerimentos nessa outra aqui. Valeu, Matheus Dias segue apurando as informações, ele volta na programação com outros destaques. Valeu, Matheus, bom trabalho para você. Seguir com os nossos comentaristas, chama o Bruno Musa. Musa, CPI do crime organizado, os requerimentos aprovados, convocação de Daniel Vorcaro, familiares, 2 irmãos de ministros da Suprema Corte, enfim, aprovaram também requerimento de quebra de sigilo do Banco Master. A história está crescendo, hein, Musa? Está crescendo. Como a gente vem falando aqui há algum tempo, ela está me deixando cada vez mais tombando ali para o lado do Dávila e deixando aquele ceticismo meu natural para trás, né? Lembre-se que a minha mãe falou isso para mim. Tenha esperanças, mas não expectativas. O Brasil sempre deixa aquela margem de calma, vão parar, vão estopar o processo.
a gente naturalmente pensa isso, e eu confesso que eu também. Mas é inevitável que aquela força venha de dentro e fale, tá andando, tá tomando corpo, está aprovando determinados requerimentos, quebras de sigilos importantíssimas, que de fato, mesmo que eles não compareçam ou se mantenham calado, enfim, essa quebra de sigilo que está aparecendo, ela pode ser de verdade um divisor de água, principalmente das empresas que tiveram os seus sigilos quebrados, aprovados aqui pela CPMI. Então, eu acho que estamos num divisor de água que nos permite gerar algum tipo de esperança. E veja, para que isso cresça, depende de todos nós. De todos nós, eu falo de qualquer civil comum, eu falo da imprensa, eu falo de sentar num sábado e domingo e comentar com aquelas pessoas o que está acontecendo no Brasil, não apenas sobre o Banco Master, sobre a crise de imoralidade que estamos vivendo, sobre a naturalização de transformar um país em algo como normal, convivermos com a corrupção e termos que financiar tudo isso. Um convite à reflexão das pessoas, para que a gente chegue com um nível de pressão maior e esse processo que se deu início e está tomando corpo, e cada dia que passa a gente fala de uma coisa nova desse processo, realmente se torne um monstro, no bom sentido, de tão grande, mas tão grande, que ele realmente não consiga ser parado. A esperança está aí. Pois é, a comissão aprovou a quebra de sigilo bancário do Banco Master e também de uma empresa em que um ministro do Supremo e os irmãos são sócios. E essa empresa, há alguns anos, tinha participação no tal resort, mas ao longo dos últimos anos, essa empresa, essa SA, acabou vendendo a participação desse resort que ganhou muito destaque na cobertura da imprensa nos últimos dias. Você, Mota, a CPI e a convocação de figuras que estampam as manchetes dos sites e dos jornais nas últimas semanas. Lá vou eu com o meu ceticismo. Olha, não há dúvida de que o escândalo do Banco Master tem quebrado os vários recordes. Agora, será que é um caso de crime organizado? Porque a gente está falando da CPI do crime organizado, não é isso? O Brasil tem várias facções criminosas que já dão um material gigantesco para a CPI do crime organizado. Por que a CPI do crime organizado resolveu entrar na história do Banco Master? Eu só estou perguntando. Agora, o curioso é que essa CPI aprovou a convocação de várias figuras que estão envolvidas ou estariam envolvidas no escândalo do Banco Master. Algumas figuras que a gente gostaria de ver realmente dando explicações, embora tudo indica que não sejam essas figuras não sejam obrigadas a comparecer, né? Nada indica que elas comparecerão. Mas fica sempre bem dizer que convocamos fulano, ciclano, tem que dar explicação, vamos quebrar o sigilo bancário. Agora, a CPI também convocou ex-ministros do governo Bolsonaro, salvo engano, até o ex-presidente do Banco Central. Por quê? Qual é o objetivo? Segundo o relator, parece que o relator deu uma declaração dizendo que a convocação não implica a acusação. Agora, se coloca na pele de uma dessas pessoas, agora o seu nome está lá na imprensa, porque você foi convocado para a CPI do crime organizado. Olha, não é CPI da proteção da fauna e da flora, não é CPI por um Brasil melhor, é CPI do crime organizado. Você foi convocado e junto com você foram convocadas pessoas envolvidas no escândalo do Banco Master, né? É uma história complicada. Então eu acho que um dos riscos dessa situação é a comissão perder o foco do seu tema, que é o crime organizado, representado claramente pelas facções criminosas. É um perigo os parlamentares caírem na tentação de buscar os holofotes, afinal é ano eleitoral, e nesse processo envolvem pessoas que não têm absolutamente nada a ver com essa história. É tão interessante esse ponto que o Mota destaca, que eu escutei mais cedo uma reflexão a respeito
dessa alternativa que os parlamentares usaram e daria para colocar em paralelo com a situação que envolve o inquérito das fake news. Em tese, tudo caberia na tal CPI que avalia determinado erro, enfim, algum problema que envolva o Banco Master, enfim. Daqui a pouco a gente trata disso. Por que eles me colocaram na tela inteira? Porque eu preciso me despedir de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local. Mas nós seguimos aqui com os nossos comentaristas para analisar essa situação que envolve a CPI do crime organizado, a convocação das figuras que aparentemente têm alguma conexão com o problema de gestão do Banco Master. É preciso aguardar o avanço dessas investigações. Você, Dávila, a convocação de Vorcaro, autoridades, familiares de um ministro da Suprema Corte, mas tem também executivos do Master, ex-executivos do Master, o fundador e ex-presidente do Conselho de Administração da REAG, tem também ex-gestores, o presidente afastado do Banco Regional de Brasília. Enfim, uma salada, né, Dávila? Pensar que na CPI do crime organizado estavam tratando de outras pautas, né? Então é o seguinte, vira a página, abre uma nova lauda, passa a digitar uma outra história, uma outra investigação, né? Ou cabe tudo aí? Vamos colocar os pingos nos is, Canhato. O ponto é o seguinte, é óbvio que essa profusão de convocação é muito mais para razões de publicidade eleitorais do que para entender a fundo como opera o crime organizado. Não podemos esquecer, Canhato, que nós temos apenas aí mais 4 meses de Congresso, depois acabou, todo mundo em campanha política, e é óbvio que em 4 meses nós não vamos conseguir resolver esse grande mistério tal do crime organizado. Então, se a CPI realmente estiver interessada em desvendar uma parte importante de atuação do crime organizado, e aí eu concordo com a pedido da CPI, do Master e REAG, é justamente a pergunta que eu fiz ao secretário e ao deputado Derrite. É a movimentação financeira do crime organizado. Nós precisamos entender isso. E qual é o elo entre o Master e o crime organizado e daí a justificativa de uma convocação? A REAG, a famosa corretora, é a corretora que trabalhou tanto para o Master quanto para o crime organizado para esse negócio de lavagem de dinheiro. E aí é importante entender. Então, levar a REAG para começar a falar sobre essas movimentações é importante. Agora, é muito melhor você convocar depois que você tem materialidade, ou seja, abre o sigilo bancário, veja como é que são as movimentações, e aí quando você tiver material suficiente, a convocação tem outro efeito, porque você está municiado de documentos, de evidências para poder fazer o questionamento. Mas o fato é esta ligação importante entre o sistema financeiro e lavagem de dinheiro do crime organizado. E essas instituições estão, sim, na lista de suspeitas de parceria com o crime organizado. Daí esse elo importante para resolver um ponto fundamental do crime organizado, que é a lavagem de dinheiro e a movimentação financeira. Recebendo a rede Jovem Pan, você aqui em Os Pingos nos Is, a CPI do crime organizado convocou uma série de figuras e quer avançar também na investigação que envolve as irregularidades na gestão do Banco Master. Daniel Vorcaro foi convocado, assim como familiares de um integrante da Suprema Corte e várias autoridades, ex-executivos do Banco Master, também presidente afastado do BRB, também o representante da REAG. Bruno, há um ceticismo, né, em relação ao que poderia acontecer, por exemplo, nas oitivas na CPI do crime organizado. Você não acha que também corre-se o risco de virar um festival de lacração, frases de efeito, perguntas extensas para gerar conteúdo para as redes sociais dos parlamentares, enfim, buscando algum tipo de engajamento, mas no final das contas, no que tange a investigação, há pouco avanço? Sem dúvida, isso é um risco Brasil, e aqui eu volto para o lado do lado cético da coisa, que
que pode de fato acontecer e deve acontecer, até porque grande parte das pessoas ali que compõem o parlamento como um todo não entendem, e tudo bem, porque não é a área, mas não entendem da parte técnica mais profunda do funcionamento do mercado financeiro, do Conselho Monetário Nacional, da CVM, das suas funções, das suas atribuições, de como um banco funciona, de como funciona a impressão de dinheiro, de como funciona o ativo e o passivo de um banco, de como funciona a leitura de um balanço mais aprofundado do banco, para entender regras de Basileia, quanto ele pode se alavancar em cima do passivo dele, melhor, do ativo dele, quanto ele pode emitir de passivo em cima daquele ativo. Isso são partes técnicas que te falo que mais de 90% das pessoas que compõem o parlamento não entendem na prática a profundidade que é. E repito, não é uma crítica, afinal de contas é algo realmente técnico, mas para isso nós precisaríamos ter tempo e precisaríamos não querer ter apenas protagonismo, não sair apenas em rede social, mas sim entendermos a profundidade que isso é e que não apenas pode destruir uma república sob o ponto de vista político-institucional, como também entender todas as fragilidades que o sistema vive hoje, para que não tenhamos um Banco Master número 2 daqui a algum tempo. Para que, de fato, os investidores, os detentores daqueles investimentos que eram investimentos dentro do Banco Master, ativos, CDBs, ou o que quer que seja, depósitos à vista, que eles passem a começar a questionar um processo anterior para que, de novo, não venha cair num Banco Master 2 ou até mesmo numa Fictor, que já parece ser mais do mesmo aqui, com outro modelo. Então, veja, são várias tecnicidades que é super importante que a gente conheça. E eu, infelizmente, nesse lado, sou bem cético de que a grande maioria deles consigam ir na profundidade para tentar trazer toda à luz essa realidade que estamos vivendo. Pois é, eu sempre falo aqui, sempre destaco, né, Mota? Quantas notícias relacionadas ao Banco Master nós já tratamos, discutimos. Investigação no Congresso Nacional, polícia, justiça, tem os órgãos de controle, falamos já da CVM, do Banco Central, e quantas notícias que acabam abordando aspectos pouco comuns do noticiário, né? A festa do Daniel Vorcaro em Trancoso. O Daniel Vorcaro tinha uma namorada, comprou uma mansão, uma cobertura nos Jardins, gastou 4 milhões, enfim. Cria-se um enredo, uma novela ou quase um reality show, certa vez você usou essa expressão, e trata desse caso como se fosse a notícia do momento. Essas conexões importantes, Mota, os nomes que vêm à tona ou que poderiam vir à tona, né, porque nem todo o conteúdo dos celulares foram divulgados, mas eu digo, o potencial desse caso é para deixar muita gente, muita instituição em uma situação muito delicada. É por isso o seu ceticismo e o seu pé atrás. Quando eu olho aqui as manifestações da nossa audiência, muitos sempre lembram daquela frase que se utilizava muito no Brasil há alguns anos. Isso aí vai dar em pizza. Ainda tem muita gente que acha que esse caso, essa investigação vai dar em pizza, Mota. Eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio entre o otimismo ingênuo e o pessimismo completamente destrutivo. Eu tento ficar antenado com a realidade, né? Em relação a isso, acho que há 2 aspectos desse caso do Banco Master. O primeiro é um aspecto que se aplica a qualquer escândalo desse tipo em qualquer país. Em qualquer país, um escândalo que envolve um grande número de pessoas no poder, esse escândalo dificilmente resulta em punição efetiva dessas pessoas, porque elas estão no poder. Eu vou dar aqui um exemplo, que não é na área financeira, mas tem muitas analogias, que é o escândalo do Epstein nos Estados Unidos, que depois de muitos anos rolando para lá e para cá, começa a fazer uma ou outra vítima entre os poderosos, né? A gente viu já príncipe que perdeu o reino por causa disso, primeiro-ministro, reitor de faculdade importante renunciando, porque, né? Mas ainda não
punidos. Eles apenas sentiram o impacto público desse escândalo. Um escândalo fartamente documentado, milhares de páginas de documentos com e-mails altamente comprometedores. Salvo engano, um CEO de uma das maiores empresas do mundo admitiu que teve casos extraconjugais, coisa de ontem ou anteontem, essa admissão. Vejam quanto tempo esse escândalo levou para chegar nesse ponto. Então, é analogia, eu acho que se aplica no escândalo do Banco Master. Não é razoável que a gente espere que pessoas extremamente poderosas, algumas que estão no comando do Estado brasileiro, não é razoável a gente esperar que o Estado brasileiro resolva se voltar contra essas pessoas e aplicar a elas a punição que a gente acha que merece, né? Essa é uma situação que acontece em todo o país, em todo o mundo. Qualquer país seria assim. Agora, que no caso do Brasil, você adiciona o tempero extra da insegurança jurídica. No Brasil, ninguém sabe mais ao certo qual é a lei que está valendo hoje, se é a mesma que valia ontem. Ninguém sabe qual é a interpretação. Então, a gente pode ver, Caniato, provas sendo coletadas, delações sendo feitas, né? Evidências acumuladas, e daqui a um ano nós vamos estar aqui comentando, olha, acabou de sair uma decisão anulando todas as provas, dizendo que aquelas delações que foram feitas são inválidas, mandando devolver o dinheiro que foi confiscado das pessoas. A gente já viu isso, não há nenhum motivo razoável para a gente imaginar que não vai ver de novo. Dávila, você, em algumas análises, chega a mencionar ou até dar o exemplo da Operação Lava Jato. Eu acho que parte da população brasileira se frustra, né? Quando lembra da Lava Jato, que aconteceu até determinado período, a população muito surpresa, né? Vendo poderosos sendo condenados, pararem atrás das grades e depois tudo que aconteceu, né? Se a gente olha para a Lava Jato, é preciso destacar também as muitas reversões e praticamente a inexistência do legado da Operação Lava Jato. Você acha que esse é o grande temor da população quando tem um suspiro de animação? Poxa, então, nesse caso do Banco Master, mais uma vez, as autoridades vão dar o exemplo e vão colocar os poderosos atrás das grades? Talvez não seja bem assim, né? A população tem casca grossa, ela sabe que tudo termina em pizza. Mesmo o caso da Lava Jato, que reanimou o ânimo das pessoas, que finalmente agora está sendo apurado com seriedade, o maior escândalo de corrupção e pessoas importantes estavam indo para a cadeia, com dados e evidências, com corrupção confessa, atos de corrupção confessa pelas pessoas. Foi um negócio incrível. E olha como acabou. Acabou em pizza alguns anos depois. Então é óbvio que esse ceticismo está no ar. E não é aqui que nós vamos achar que esse caso do Banco Master vai resolver todos os problemas. O que eu defendo aqui é que o Banco Master deveria servir não para sair achando que vai punir gente muito poderosa, porque eu acho que isso não vai acontecer. Como a gente sabe, o sistema reage, é isso aí, coloca sob sigilo, tenta abafar a CPI, vai vir eleição daqui a pouco, já vai desfazer a CPI, tudo isso que a gente já sabe. Mas a história de aproveitar o maior escândalo financeiro para aprimorar as regras do jogo, melhorar a governança, melhorar a fiscalização do Banco Central, CVM e outros órgãos, e isso eu acho que pode ser sim um resultado positivo. Esquece a parte punitiva. Isso, infelizmente, no Brasil, ainda mais nesse Brasil que nós vivemos hoje, é muito difícil que isso vai acontecer. Mas o que nós não podemos é perder a oportunidade de melhorar as regras do jogo. Porque toda vez que o Brasil tem algum ganho de, vamos dizer, evolução institucional, é porque se aproveitam episódios como esse para melhorar a governança, para melhorar a fiscalização, para melhorar o papel do Banco Central. Hoje, inclusive, tem uma entrevista com o Marcos Lisboa, tocando exatamente nisso, falando assim, o Banco Central comeu muita bola nessa história da fiscalização. Então, não é apontar dedo quem é o culpado, é como é que nós vamos melhorar para evitar que isso ocorra. Então,
O meu otimismo é que o episódio do Banco Master pode servir como um importante desencadeador para melhorar as regras do jogo. Agora, achar que poderosos da República acabarão punidos, isso eu estou com Mota. Não acho que acontece. Mas, se jogarmos fora a oportunidade de melhorar as regras do jogo, isso sim seria um enorme desperdício.